Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. O programa Ponto de Vista de hoje aborda um tema importante e que diz respeito a muitas pessoas. Trata-se do planejamento urbano e das tendências do mercado imobiliário do Rio Grande do Norte. E para falar desse assunto tão atual, eu entrevisto o advogado Diógenes da Cunha Lima Neto, consultor e assessor jurídico em direito imobiliário há mais de 20 anos. Doutorando pela Universidade Autônoma de Madrid, ele foi professor do curso de Ciências Imobiliárias da UNP, da disciplina de Prática do Direito Imobiliário pela UFRN e da especialização em Direito Imobiliário pela também UNP. Foi ainda membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, coordenador jurídico da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte e durante todos esses anos tem sido palestrante convidado na área de Direito Imobiliário nos estados de São Paulo, Goiás, Pernambuco, Paraíba e ainda em Barcelona, na Espanha. Hoje ele vai nos falar sobre esse assunto extremamente importante e intrinsecamente relacionado com o desenvolvimento econômico da nossa capital nos últimos anos. Doutor Diógenes Neto, uma alegria muito grande receber você. Agradeço desde já por você ter aceitado o convite, essa entrevista que é muito atual e que o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e espero satisfazer aos anseios dessa população que tanto prima pelo bem mais valioso, que é a sua casa. Diógenes, quando surgiu a noção de planejamento urbano aqui do Rio Grande do Norte? Nelson, o planejamento urbano começou a ser estudado mundialmente com a Carta de Atenas em 1932, quando Le Corbusier estudou o quê? Quais eram as funções sociais de uma cidade. Isso se deveu a partir do crescimento da cidade com a vinda das pessoas do campo para a cidade. Basta você ver que em 1910, 10% da população brasileira vivia nas cidades. Em 2010, 100 anos depois, 85% da população brasileira vive nas cidades. Isso por quê? Pela industrialização, pela presença maior dos equipamentos públicos, principalmente hospitais, e fez essa fuga através desses, infelizmente, dessa falta de infraestrutura no interior, veio essa fuga para cá. Em Natal, esse crescimento se deu maior a partir da Segunda Guerra. Mas antes da Segunda Guerra, nós sabemos pela história que houve dois italianos, um chamado Polidrelli e o outro Palumbo. Plano Polidrelli, plano Palumbo. O que significam esses dois planos para a nossa capital? Imagine que até 1930 nós não tínhamos sequer 30 mil habitantes na nossa cidade. Então, a cidade do Natal ela era restrita à Ribeira, porque lá estava instalado o Cais da Tavares de Lira, que exportava o nosso grande algodão para o mundo afora. A partir da Ribeira, eles trouxeram o Polidrelli, que fez o primeiro plano, que ele é um agrimensor, uma espécie de topógrafo da época, que criou a Cidade Nova. E o que seria a Cidade Nova? Os bairros de Tirol e Petrópolis. Depois veio o Plano Palumbo, que tornou vias mais largas, que enlargueceu, e hoje nós temos essas ruas com nomes de rios e nomes de presidente, que fez com que a cidade crescesse de um modo ordenado. A gente sabe que o primeiro plano diretor foi em 1974. O que você acha do plano diretor atual da nossa cidade? O plano diretor de 74, nós vivíamos uma ditadura. Então, era um plano que eu digo que era comparado a uma mão. Nesta época, não era muito bom, eu não convivi, mas não era muito bom você estar muito junto. Então, o plano era, por um lado, indústria. O Distrito Industrial de Natal situava-se em São Gonçalo. O Distrito Industrial de Parnamirim
era outro distrito industrial. Depois o centro. O centro, na década de 70, era na Avenida Rio Branco. Então, o centro era dissociado das indústrias, que era dissociado dos bairros. Foi onde surgiu o Inocop, criando aquela gama de 45 unidades, notadamente nos bairros da Zona Norte, e depois o lazer, que eram as praias. Ou seja, a cidade não era integrada, a cidade era espraiada, era espalhada. Isso fez com que criassem vazios urbanos, aonde não havia possibilidade de uma melhor infraestrutura, e aí, a partir da década de 80, surgiram, infelizmente, os malefícios do urbanismo como as favelas. Quando o mercado imobiliário começou a ser de fato importante? Que pergunta interessante. Quando o professor diz que pergunta interessante, é porque ele está buscando a resposta. Infelizmente, através da especulação imobiliária. Infelizmente, também, muita gente confunde que quem faz especulação imobiliária são os construtores. Mas isso não é verdade. A especulação é aquele que retém a terra, esperando que o governo entre com a infraestrutura, que haja uma valorização e ele vende. Eu desconheço qualquer construtora que tenha terrenos e mais terrenos no que a gente chama de land bank, no banco de terras. Quem tem sim são latifundiários urbanos que guardam esses imóveis esperando essa infraestrutura de bom grado do governo para eles, afortunadamente, receberem milhões e milhões de reais. Diógenes Neto, me diga uma coisa, para o nosso telespectador, investir em imóvel é realmente seguro? Nos últimos 30 anos é muito seguro. Nós já vimos planos econômicos que o dinheiro evaporou, nós vimos planos que o dinheiro foi congelado e o imóvel ele é um bem de raiz. Agora, não é todo tipo de imóvel que você deve comprar. Eu tenho uma aula que são 100 cuidados antes de adquirir um imóvel. Isso não é para todo tipo de imóvel. Imagine que um empreendedor queira fazer um campo de golfe. Então tem que se estudar a legislação urbanística. Quando você não tem esse suporte jurídico, muitas vezes, esse sonho de sua casa se torna um pesadelo. Como é que acontece e ocorre a chamada valorização imobiliária? O que é que antecede a isso e de que forma ela aparece para o proprietário? Em Natal, a valorização imobiliária começou a partir do turismo. Natal é uma cidade de uma brisa leve, de ruas largas, de uma beleza cênico-paisagística. Então isso despertou o interesse de pessoas outras virem aqui morar, construir hotéis. Então isso teve uma infraestrutura, mas, como digo, infelizmente essa valorização às vezes há um sobrepreço, o que a gente chama de especulação. Nós vivemos hoje um momento muito complicado sobre isso. Mas essa valorização, acho muito difícil que a pessoa venha a perder quando ele compra um terreno. Mas muitas vezes, quando você tem uma super oferta de um empreendimento específico que não conseguiu vender, às vezes ele cai até um preço mais convidativo. Então você tem que estar antenado com o mercado, saber quais são as tendências. O que é que eu digo sempre? Aprendi com um judeu que foi meu pai no direito imobiliário, chamado Zolmer Rosenthal, também fundador da Cirela, em homenagem à sua esposa Cirel, é que o negócio imobiliário depende principalmente de 5 fatores: localização, 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 localização e preço. Então, 80% do negócio imobiliário é a localização. Se a pessoa comprar um imóvel aonde todos desejam comprar, exemplo em Natal, Tirol, Petrópolis, muito dificilmente ele terá um problema sobre isso, porque sempre haverá uma valorização maior. O que é que atrai o nosso mercado imobiliário de Natal, hoje? Hoje nós vivemos um momento, vamos chamar assim, meio conturbado a nível do país. O Brasil deixou de crescer, começou a inflação, os salários perderam um pouco a sua capacidade de compra. Então, como havia falado na pergunta anterior, então se o imóvel for bem localizado, tiver essas características, que menor índice de violência, tiver uma melhor infraestrutura, ele sempre será bem comercializado. Perfeito.
Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Atendendo a diversos pedidos, o período de veiculação dos trabalhos e o prazo final para inscrições do Prêmio Sistema Fé Comércio de Jornalismo 2014 foram prorrogados. O novo prazo para veiculação das matérias é o dia 5 de novembro e o prazo final para inscrições será 7 de novembro. Continuamos a nossa entrevista com o advogado Diógenes Neto, que é especialista em direito imobiliário. Diógenes, você falou no bloco anterior, terminando, sobre exatamente o que atrai no nosso mercado. A pergunta que não quer calar, e o que é que complica esse mesmo mercado? Espero que não seja ouvido pelos nossos colegas de profissão, mas eu acho que o mais prejudica o mercado imobiliário local são o processo do licenciamento. Infelizmente, hoje, para você conseguir um alvará de construção do Corpo de Bombeiro, às vezes nós passamos 8 meses. Para conseguir um licenciamento de um simples parcelamento solo, 1 ano. Uma agência bancária, a gente teve um caso em Parnamirim, que a gente deu entrada no processo e com 4 meses estava resolvido. Em Natal, para conseguir uma agência bancária, a agência já estava funcionando e o alvará ainda não tinha saído. Então, acho que o Ceará, como sempre, anda mais célere. Eles criaram a legislação, que foi publicada agora no mês de julho, simplificando a legislação. Tem uma norma que é chamada Estatuto da Cidade. E uma da diretriz do Estatuto da Cidade, que é a norma que vale para todo o Brasil, deve simplificar o licenciamento para quê? Para aumentar a demanda e diminuir o custo. Infelizmente, o nosso Estado ainda não temos profissionais que pensem dessa forma. Pensa que uma licença mais célere agride mais o meio ambiente ou se dificultar, outras pessoas, né, não serão contratadas e isso, infelizmente, nos prejudica muito. Muitos empreendimentos na beira de praia, quando nós tivemos o boom do turismo, deixaram de ser realizados por falta de licenciamento. Então, acho que isso deve ser revisto e a sociedade deve imaginar que nem tudo que se constrói é mal, mas muitas vezes isso gera emprego, gera renda, gera uma oportunidade nova de novos negócios. Eu acho que a sociedade tem que se mobilizar também em busca do seu emprego. Todos nós sabemos que a gente vive uma crise desde 2008, uma crise mundial. E se a gente fecha as portas para aquele que quer investir seriamente, respeitando o meio ambiente, burocratizando, e infelizmente ele vai parar no outro estado. E acho que a legislação hoje do Ceará é muito mais competitiva do que a nossa. O que é que você diz
a respeito da nova norma da ABNT para o mercado imobiliário? Ah, Nelson, que coisa boa. Vi que você estudou muito para me entrevistar. Existe uma NBR chamada 15.575. Que norma é essa? Ela teve vigência para todos os projetos desde 13 de julho de 2013. Então, quem não ingressou até 13 de julho do ano passado vai ter que adequar os seus projetos a essa norma brasileira. Para quê? A gente não sabia. Imagine que a mulher hoje gosta de usar salto alto. Então, quando ela caminha sobre um piso de um apartamento, ela reverbera esse som para o apartamento de baixo. Então, hoje está tudo normatizado. O aspecto também climático. Há certos prédios que não tinha essa preparação, esse estudo, ele não estava preocupado com a aeração, com a entrada do ar, com a iluminação, com o conforto térmico. Também temos o conforto acústico, algumas paredes mais finas ou sem... Muitas vezes eu já tive um caso que a pessoa chegou reclamando no escritório, que um casal de nubentes, recém-casado, né, de tanto, como diz meu menino, fazer exercício de criar menino, estava incomodando o vizinho. Então, isso hoje está normatizado, desde o tipo de piso, a estanqueidade, a estrutura do prédio. Hoje os construtores têm que entregar algo que tenha a sua duração, a sua perfeição, de forma que todos podem exigir uma boa construção. Diógenes Neto, uma pergunta bem rapidinha, porque eu acho que é interessante para o telespectador saber. A Copa do Mundo, ela deixou o quê aqui em termos de Rio Grande do Norte, nessa área imobiliária? Muito esperava que com a Copa do Mundo reacendesse o boom imobiliário para o turismo estrangeiro. Eu não vi assim, mas eu vi que ela trouxe vários projetos que melhorou o trânsito na nossa cidade, né? Mesmo que a gente tenha sofrido um pouco com essas obras estruturantes, algumas ainda virão. Então, esse legado da Copa foi muito importante. Hoje você flui muito mais rápido pela Salgado Filho, pela Prudente Moraes, com esses túneis, com essa forma, que se não fosse a Copa do Mundo, provavelmente essas obras não viriam para a nossa cidade. Então, mais importante do que a construção foi, no meu entender, a melhoria de certos bairros que, com a infraestrutura, poderá melhor haver esse adensamento, essa maior concentração da população nesses bairros. Antigamente nós tínhamos o Sistema Financeiro de Habitação, que usava o BNH, nitidamente no governo militar. Hoje nós temos o Minha Casa Minha Vida. O que é que você diz sobre o Minha Casa Minha Vida? O BNH, ele só financiava a construção para aquela pessoa mais rica, aquela que ganhava de 3 a 10 salários mínimos. O Minha Casa Minha Vida, ele foi dividido em 3 faixas. Mas a faixa que nunca foi contemplada por nenhum governo foi a do 0 a 3. Mas, infelizmente, né, eu entendo que esse programa deveria ser melhor estudado pelo governo. Porque 92% das pessoas que precisam de uma casa, imagine, 92 em 100, estão nessa faixa de 0 a 1. 0 a 3 salários mínimos, na faixa 1. O que isso quer dizer? É que fizeram um sistema para todos, mas que repartiu a menor parte do bolo para aquele que mais precisava. Então eu acho que deveria ser revisto no governo federal para que essas pessoas sim tivessem uma moradia digna e segura. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. A vida é bela e os bons momentos você pode aproveitar com tranquilidade e segurança. Com a Promater você pode contar. Para as coisas boas da vida sempre haverá um lugar. A Promater está ao seu lado. Com a Promater você pode contar. Hospital Promater, um hospital completo. Carinho e respeito pela vida. Na Unicred Natal, quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ganha em rentabilidade. E assim, garante o sucesso do seu próprio negócio. Seja ele uma clínica, um consultório, ou mesmo ele atuando como profissional liberal das áreas da saúde e jurídica. Para você saber ainda um pouco mais sobre a Unicred Natal, ligue 4009-3535. E nós voltamos à nossa entrevista com o advogado Diógenes Neto. Meu caro Diógenes, uma coisa que eu queria saber, crise econômica, como é que ela influencia o mercado imobiliário? Para vocês terem uma ideia, em 2008, os Estados Unidos teve um problema, uma crise muito grave. O que era isso? Muitas pessoas compravam 2, 3 apartamentos e achavam que alugando esses apartamentos daria para pagar a taxa de juros lá, que era muito barata, e ainda sobrava. O que é que aconteceu? Uma enxurrada de apartamentos sem compra. Muitas empresas quebraram e alguns brasileiros afortunados compraram imóveis nos Estados Unidos pela metade do preço. Como isso vai se dar no Brasil? O que é que eu penso? Em 2009, 3,5% do PIB do Brasil teria a mesma proporção em investimento em imóvel, em crédito imobiliário, enquanto nos Estados Unidos era 50% do PIB. Agora, em 2013, é em torno de 9,6% do PIB. Só para você ter uma ideia, Chile é quase 15%, o México 12%. Então a gente tem ainda boa parte para crescer. Mas os bancos estão cada vez mais rigorosos na concessão desse crédito. Então eu não acredito que essa crise vá atingir com muita força o nosso mercado. Mas às vezes a gente pode criar o que a gente chama de bolha. Uma bolha segmentada para alguns setores da população. O que é que caracteriza essa bolha, que está todo mundo falando, inclusive, e quais são os sinais que são mostrados para quando ela vai estourar? Como é que se dá isso? A bolha imobiliária nada mais é do que quando se constrói muito de um mesmo produto e num mesmo local. Então eu não digo que o Rio Grande do Norte tem uma bolha imobiliária, mas eu reconheço que o bairro de Nova Parnamirim, em Parnamirim, existem lá cerca de 3.000 apartamentos construídos sem um proprietário. Por quê? Porque muitas vezes ele não alcançou como contratar com a Caixa Econômica. Porque muitas vezes os bancos exigiram mais documentação do que podiam. Às vezes o órgão público não liberou a licença em tal tempo. Então o que é que aconteceu? O que eu chamo de bolha segmentada. Nesse bairro, entre o bairro da Candelária e Nova Parnamirim, foram construídas muitas unidades e não todas foram comercializadas.
Eu queria fazer uma pergunta interessante, é sobre qual é a sua visão do déficit habitacional hoje em Natal? O déficit habitacional para o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, para aqueles que ganham entre 0 e 3 salários mínimos, supera as 17 mil unidades, segundo previsões dos órgãos de pesquisa. Mas existem mais de 80 mil inscritos. O que isso quer dizer? Que para essa faixa, daquele que ganha de 0 a 3 salários mínimos, existe muita gente querendo adquirir imóvel e pouca oferta. Agora, já no 3 a 6, onde que essas pessoas normalmente moram, né? Nos arredores da nossa cidade, existe muito imóvel pronto, existe muita oferta e pouca procura. Então, o que se tem que se ver é aonde você comprar e o que você comprar. Então, nessa faixa de 3 a 6 salários mínimos, como existe muita oferta, eu acho que vale a pena você que quer adquirir o seu imóvel, fazer o quê? Pesquisar localização, preço, negociar, e quando estiver pertinho de fechar, quando a pessoa, o empreendedor, achar que está fechando com você, me ouça, ofereça 10% a menos, provavelmente ele vai fechar e você vai fazer um melhor negócio. Diógenes Neto, beleza essa sua resposta para o nosso telespectador que está nos ouvindo. Qual o futuro do mercado imobiliário? E uma coisa decorrente dessa pergunta, se haverá um próximo nicho, porque tudo leva a crer que teremos um ano de 2015 muito complicado. Considerando essa crise, qual seria esse próximo nicho e como é que seria o futuro do mercado imobiliário entre nós aqui? Nós estamos acompanhando que, por lado norte, a zona norte da cidade, nós teremos o VLT, um veículo leve sobre trilho, um metrô de superfície. Normalmente, quando acontece essa nova infraestrutura, faz com que as pessoas queiram morar no lugar mais longe, em compensação chegará ao centro mais próximo, mais rápido. Eu acho que a figura do VLT deveria também vir para a zona sul da cidade. Eu não concordo com esse auxílio que o governo dá cada vez mais para que as pessoas comprem carro, né? Você que vai a qualquer cidade do país desenvolvido, as pessoas se locomovem em transporte público. O carro é para você fazer viagens, não para você se deslocar cada vez mais longe, gastando mais combustível fóssil, contaminando o meio ambiente. Eu acho que, a partir dessa nova infraestrutura, se o VLT for uma realidade no nosso estado, na nossa capital, e ele for ampliado, isso sim, criará novos nichos. Enquanto isso não acontece, infelizmente os nichos serão condomínios de casas, com segurança e com verdadeiros clubes, onde as pessoas, né, isso para a classe média, média alta, onde as pessoas têm dentro de um condomínio uma certa comodidade de lazer e ali está seguro, onde seu filho pode andar de bicicleta. O que nós que gostamos do meio urbano gostaríamos é que isso não fosse, que as cidades vivessem sem muros, que as vivessem, mas que houvesse uma igualdade. Talvez, com esse dinheiro do pré-sal, se realmente for investido na educação e a gente, com esses programas, melhorar a renda da população e a gente combata cada vez mais as drogas que adentram na nossa população, assim a gente tem um futuro melhor e a gente faça uma cidade mais livre, mais bonita, mais integrada, sem exclusão social, com mais cidadania. Perfeito. Eu quero agradecer imensamente a você mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu ainda tinha aqui algumas poucas perguntas, mas o diretor fica olhando para mim dizendo que o tempo acabou. É sempre assim. Todo programa, quando é bom, quando a gente faz as perguntas que a pessoa responde de forma maravilhosa, o diretor fica desmancha prazer. Mas quero agradecer a você e tenho certeza de que o nosso telespectador achou maravilhoso essas respostas que você deu para todos nós. Muito obrigado pelo convite e pode ter certeza, Nelson, que no seu programa pode me considerar que eu sou o seu garoto de programa. Muito bem. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos aqui outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontodevista.com.br, o blog do seu dia a dia.